Olá pessoal, bem-vindos novamente ao curso do Embrasc em parceria com a SAP Ariba. Meu nome é Matheus, hoje nós vamos falar sobre gestão de fornecedores e por que ela é importante no processo da empresa. Nós entendemos a gestão de fornecedores como um processo cíclico, um processo que está sempre em andamento, sempre em renovação. O processo ele se inicia desde o momento do cadastro, onde eu vou cadastrar o fornecedor. E qual que é o papel do cadastro na vida do fornecedor dentro da empresa de vocês? Basicamente, para eu poder bidar com ele, para eu poder negociar com esse fornecedor, eu preciso realizar o cadastro dele. Dentro desse cadastro, muitas empresas definem diversos critérios que precisam ser avaliados para você cadastrar esse fornecedor. Então, muitas vezes passa por um workflow de aprovação, ele passa pela área de compliance, ele passa pela área de gestão, pela área cliente, isso tudo você pode definir dentro do seu processo. Bom, uma vez que você cadastrou esse fornecedor dentro do seu sistema, você inicia o processo de qualificação. Por que a gente inicia o processo de qualificação? Bom, primeiramente porque eu vou ter perguntas distintas para categorias distintas. O que eu perguntar para um fornecedor de transporte de combustíveis vai ser diferente do que eu vou perguntar para um fornecedor de serviços de limpeza. E essas dicotomias, elas criam o que a gente chama de qualificação em matriz. Então você tem uma matriz dizendo um fornecedor está qualificado para essa categoria nessa região e outro fornecedor está qualificado para essa categoria, mas não para essa região. O papel da homologação no processo de gestão de fornecedores é basicamente para você poder contratar esse fornecedor. Então a gente tem o cadastro para você poder negociar com esse fornecedor e você tem a homologação para você poder fechar um contrato com esse fornecedor. Bom, aí a gente fez todo o processo de cadastro, a gente convidou o fornecedor para participar de um bid, o fornecedor ganhou esse bid, a gente homologou esse fornecedor e celebrou isso através de um contrato. Depois disso, a gente tem toda a gestão da performance desse fornecedor, ou gestão do desempenho desse fornecedor. E por que a gente tem isso? Porque basicamente eu preciso controlar se tudo aquilo que ele me prometeu lá na venda, ele está de fato entregando aqui nesse momento posterior. Porque esses critérios que eu defini para ele ser o meu fornecedor premiado, são os critérios que eu defini por ser ele e não ser um outro fornecedor. Então ele precisa de fato cumprir com esses critérios. Bom, além disso, esses critérios, dependendo da empresa, pode ser prazo de entrega, pode ser prazo de pagamento, pode ser qualidade na entrega do serviço. Isso impacta diretamente no custo, porque, por exemplo, se eu tenho uma planta produtiva e o fornecedor, ele em vez de me entregar em 15 dias, me entrega em 45 dias, eu tenho que ou vou ter disrupção na minha produção ou vou ter que gerar um estoque maior para minha empresa, para não faltar mercadoria na minha empresa. E tudo isso gera um custo adicional. Então, por isso que a gente faz toda a avaliação de performance para entender se ele está de fato entregando o que a gente contratou. Todo esse processo ele gera o que a gente chama de visão 360. Quando você combina os dados do cadastro com os dados da qualificação ou homologação do fornecedor, junto com os dados de performance, a gente consegue ter uma visão interna do que esse fornecedor significa para mim. Bom, se a gente olhar no detalhe, aqui eu desenhei um processo para vocês olharem um pouquinho como é que ele poderia funcionar. Então eu tenho basicamente a solicitação de um fornecedor, ele vai passar por uma aprovação e aí ele vai ser registrado. Depois eu vou começar a qualificação desse fornecedor ou homologação, vai passar por workflows também e isso depois ele vai passar por avaliações internas para depois ele ser aprovado. E depois ele vai continuar com o status dele de aprovado dentro daquela categoria até o momento que ele seja desqualificado para aquela categoria. O que é importante a gente entender? Nesse processo a gente tem diversos atores que participam e a gente precisa que esteja claro para todos os agentes quais são os critérios, quais são os tempos e qual é o processo para eu realizar todo esse cadastro e homologação. Existem algumas ferramentas que disponibilizam o autocadastro, ou seja, em vez de eu ter uma solicitação interna para a criação do fornecedor, eu tenho um portal onde eu disponibilizo um questionário que o próprio fornecedor pode entrar lá e preencher e solicitar a participação nos processos de cadastro e homologação para ser o fornecedor da empresa. Existem outras empresas que já realizam isso mais manualmente. As solicitações são internas, recebem via e-mail, coletam a documentação e depois cadastram o fornecedor. Bom, falamos um pouquinho de cadastro, qualificação e segmentação de fornecedores e os atores que são envolvidos nesse processo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação desse fornecedor, ou seja, um momento pós, um momento depois que eu celebrei isso através de um contrato, que ele está me entregando o produto ou serviço e eu preciso avaliar esse fornecedor. Como que eu faço isso?
Basicamente, o processo de gestão da performance desse fornecedor, ele vai ocorrer com duas fontes de dados, uma qualitativa e uma quantitativa. A primeira que a gente está mostrando aqui é a qualitativa. Então, eu inicio um projeto de performance com esse fornecedor e aí eu vou solicitar que as minhas áreas, eles definam quais são os... eu vou solicitar que as minhas áreas respondam questionários que vão alimentar o que a gente chama de scorecard. Então imagina que eu estou fazendo avaliação de máquinas de café. Eu vou criar um questionário, onde eu vou enviar para todas as pessoas, vou fazer uma comunicação interna, pedindo para avaliar o serviço nas máquinas de café dentro da empresa. Aí eu vou coletar todas essas respostas e eu vou colocar dentro de um scorecard. Esse scorecard ele pode conter pesos por cada uma das sessões e eu vou fazer uma análise em cima disso. Ah, Matheus, mas como que eu vou avaliar se o cara está bem ou está mal? Esse scorecard, você vai ter uma pontuação para o fornecedor. É muito importante que você tenha um critério, um KPI para esse fornecedor. Que você deixe claro no momento da contratação que você espera que ele tenha ao mínimo 85% de satisfação ou 70% de entrega no prazo. Tudo isso é bem importante que você tenha claro para que no momento que você for medir esse serviço ou esse produto, você tenha subsídio para negociar com o seu fornecedor uma melhor qualidade ou até um rompimento de contrato. Bom, a segunda fonte de dados é a fonte as fontes quantitativas, né? Bom, a avaliação quantitativa, ela normalmente parte de dados do ERP. Ah, Matheus, o que tu quer saber do ERP? Eu quero coletar dados de OTIF, eu quero coletar dados de divergência em faturas, prazo de entrega de faturas, todos os dados que eles são qualitativos, que são processos que você já realiza dentro do seu ERP, como por exemplo, confirmação no pedido, recebimento da mercadoria, aprovação da folha de entrada de serviço e até a entrada da nota, todas essas informações, a ideia é que você possa extrair isso através de um relatório e que você possa também compor seu scorecard ou seu cartão de pontos com essas informações quantitativas, porque só então você consegue ter uma visão tanto qualitativa como quantitativa do fornecedor, você sobe esses dados, você confronta com a sua pontuação e com os seus KPIs e você consegue entender dentro da sua base de fornecedores quais são os fornecedores que estão performando bem e quais estão performando mal e que planos de ações você tem que tomar para reverter esse cenário. Uma das esferas que tem crescido muito dentro da gestão de fornecedores é a avaliação de risco dos fornecedores através do monitoramento de mídias públicas dos fornecedores ao redor do mundo. Como que a gente tem proporcionado isso? Com a evolução da tecnologia, vocês já devem ter escutado falar em Machine Learning. O Machine Learning proporcionou que nós ensinássemos as máquinas a ler notícias em websites públicos, interpretassem essas notícias e que isso fosse confrontado com o score de risco e quantidade de vezes que aquilo apareceu na mídia. E a partir disso a gente consegue monitorando diversos fornecedores através das redes e poder entender se as informações, as notícias e as sanções que estão saindo para aquele fornecedor na mídia, elas impactam de alguma forma o meu negócio. Bom, o primeiro espectro que a gente avalia, né, é o que a gente comentou antes, é o nosso engajamento com o fornecedor, que é o nosso risco inerente, ou seja, a relação que eu tenho com ele, como é que ele está executando os contratos que a gente definiu. E o segundo espectro é através do espectro de incidentes. Tá? Esses incidentes, a gente, por terminologia de mercado, a gente classifica ele em 4 grandes blocos. Né? O primeiro bloco seria legal e regulatório, onde eu realizo compliance checks em listas de sanções internacionais, o âmbito social e ambiental, né, onde a gente avalia se ele está tendo algum impacto ambiental e social negativo, se aquilo saiu em algum jornal ao redor do mundo e se aquilo vai impactar de alguma maneira a minha empresa. Então, o risco financeiro, onde a gente avalia se o fornecedor está exposto a algum tipo de risco, se ele vem aparecendo mais nas notícias por informações de risco em websites financeiros. Então, tudo isso é levado em consideração. E também risco operacional, se ele vai ter alguma disrupção na cadeia de supply chain dele, se ele tem um fornecedor Tier 2 ou 3, que você não faz uma avaliação direta, mas se tem algum alerta de risco para algum desses fornecedores, né? Se ocorrer um terremoto, por exemplo, em alguma ilha remota do Pacífico e esse terremoto existe um fornecedor do fornecedor que vai ficar
onde o seu fornecedor vai ficar sem matéria-prima e isso vai causar uma disrupção na sua cadeia de supply chain e como você se antevê a isso. Na minha opinião, isso é uma coisa muito legal, porque é uma forma que humanamente seria impossível você analisar mais de 500 mil websites num dia, mas com as tecnologias você consegue fazer isso constantemente. Bom, no momento que você coleta todas essas informações, tanto internas como externas, você monta um modelo de scoring totalmente configurável para identificar se você tem exposição e impacto na sua empresa, e aí você vai definir o que você vai fazer, né? Se você vai fazer uma pesquisa para entender melhor, se você vai contratar um terceiro para fazer um entendimento desse risco, quais são as premiações que você deu para aquele fornecedor, se você recentemente adjudicou um contrato, se você está fazendo uma negociação, será que eu preciso tirar esse fornecedor da negociação, será que eu preciso perguntar para ele se ele está tendo algum risco sobre isso, e ainda ações de remediação, né? Ou seja, eu já tenho aquele contrato com aquele fornecedor, eu sei que houve um alerta de terremoto em tal lugar, e isso vai interromper minha cadeia de supply chain em 45 dias, então eu tenho 45 dias para ter um novo fornecedor homologado com mercadoria na minha porta, que vai suprir essa demanda enquanto o meu fornecedor original não se recuperar, né? Tudo isso visando sempre a perpetuação da empresa no mercado e preservar a reputação. Casos de empresas que tiveram sua reputação abalada por ter notícias sobre trabalho escravo, como que elas se antevêm sobre isso, e muitas vezes ainda era um terceiro que estava realizando o trabalho, mas ela não fazia uma gestão, um controle disso, então a reputação da empresa acabou sofrendo. Então a gente precisa estar sempre antenado sobre esses espectros. Então aqui só para ilustrar o que a gente estava falando de risco, né, sobre a análise das informações públicas, listas de sanções, etc. Isso aqui é uma solução de mercado que ela mostra como é que funciona essa gestão de risco, né? Então aqui tem os fornecedores que eu sigo, eu consigo avaliar o resumo de risco, né? Eu consigo entender dos meus fornecedores quais têm um risco alto, quais têm um risco baixo, quais têm um risco médio, e a partir disso eu consigo inclusive entender através daqui quais são as empresas que estão sendo impactadas por esse risco. Lembra que eu falei daquelas quatro pilares que a gente avalia dos fornecedores? Então aqui eu consigo fazer essa avaliação, o sistema ele já me classificou se é um risco alto, baixo ou médio, eu tenho essa visualização aqui. Então, por exemplo, eu tenho a lista de fornecedores impactados aqui, e se eu sou uma empresa global que tem abrangência geográfica muito grande, eu consigo inclusive entender aqui no mapa geograficamente quais são as empresas da minha cadeia de supply chain que estão sendo impactadas. Então aqui, por exemplo, no Brasil eu tenho 20 fornecedores, 2 estão na região de São Paulo, os outros estão mais para o centro do país, e eu consigo entender quais são esses fornecedores aqui, se eles estão expostos a algum tipo de risco. Então, se eu quiser entrar em um pouquinho mais de detalhes, eu posso, por exemplo, no âmbito financeiro, quais são os meus fornecedores que estão expostos a risco? Eu consigo ver aqui a pontuação de risco deles e eu consigo acessar o perfil desse fornecedor. Quando eu acesso o perfil desse fornecedor, eu já consigo ver tudo aquilo que eu estava falando, né? A gente consegue ver o processo de cadastro, ou seja, se ele já foi registrado, se não foi registrado, de homologação, se ele passou por todos os processos, quais categorias ele está homologado, e inclusive eu consigo entender qual que é a pontuação de risco baseada em alertas e feeds globais e como esse risco veio aumentando ou diminuindo através do tempo. Ah, Matheus, mas por que está dando esse resultado? Está dando esse resultado por causa dos alertas que ele me deu aqui dentro de cada um desses âmbitos, e ele está me mostrando aqui qual que foi a notícia, inclusive, que trouxe essa pontuação. Eu posso entender aqui quais são os incidentes de risco, eu posso ver as informações corporativas, inclusive posso solicitar uma avaliação de mão de obra para saber se ele tem algum tipo de mão de obra escrava. Então, esse é um overview assim, muito rápido, bem high level sobre como uma gestão de risco pode funcionar. Bom, pessoal, basicamente era isso. Eu queria comentar com vocês. A gente falou bastante sobre o processo de cadastro, sobre o processo de homologação, sendo ele padrão ou matricial. A gente falou também sobre o processo de risco e espero que tenha sido proveitoso para vocês. Fico por aqui e até mais. Obrigado.